Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eu me chamo Harika, sou nutricionista e mestranda em Saúde Coletiva. Oi, eu sou Luciana, dentista e mestranda em Saúde Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares na saúde, as PICs. Elas representam um papel essencial no cuidado integral do paciente. E para falar sobre esse tema tão importante, temos aqui dois convidados. O coordenador municipal, Tarcísio José da Silva. Seja bem-vindo, Tarcísio. Obrigado, e a professora doutora Caroline Valente, que é nossa professora também no mestrado em Saúde Coletiva. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos imensamente o aceite de vocês estarem aqui para falar sobre esse tema. Sim. E já é costumeiro que a gente deixe os convidados fazerem suas próprias apresentações. Então, por gentileza, se vocês puderem falar um pouco da formação, das áreas de atuação, onde estão trabalhando agora, fiquem à vontade. Obrigada, Harika. Obrigada, Luciana, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre as práticas integrativas e complementares. A minha formação, eu sou acupunturista, eu estudei também um período na China e estou atualmente no mestrado em saúde coletiva, orientando na área das PICs. Eu também estou coordenando uma especialização em acupuntura aqui na FURB. Que legal! E também trabalho, faço pesquisa nessa área. O tema que eu mais atuo é a área da auriculoterapia, mas eu também atuo nas outras áreas da acupuntura. Legal. Ah, legal. Essa hora que a gente vê que ser cavaleiro, deixar as damas se apresentar primeiro, fica ruim, né? Porque um currículo desse aí a gente fica até meio constrangido. Então, gente, eu quero agradecer o convite, estou honrado de estar aqui, né? Eu sou formado aqui na FURB, sou enfermeiro, né? Minha formação é enfermeiro. Nossa. Já faz um tempinho que eu me formei aqui. Voltei para a FURB graças a Carol, né? A gente, assim que eu assumi a coordenação da política aqui no município, a gente teve um contato, estava fechando turma e a gente acabei transferindo, eu já estava fazendo numa outra escola, né? Falei, não, vou voltar para a FURB, eu quero... Já é de casa, então. Vou voltar para casa, né? Então, minha formação é enfermeiro, até ano passado eu trabalhava na atenção básica e na estratégia de saúde da família, né? E estou fazendo a especialização em acupuntura e já tinha uma formação em aurículo antes, né? Uma formação em reiki, 2 níveis. E acabei recebendo esse convite do diretor, né, na ocasião, o Dr. Cláudio Piloto, para assumir a coordenação municipal da política das práticas integrativas, as PICs. Né? Vamos falar PICs, que fica mais fácil. Por favor, não estava bem da hora de alguém falar a abreviatura aqui. Então, assim, pessoal, daqui para frente, PICs é as práticas integrativas, não é fazer o PICs, tá? Não confunda. Não confunda. Aliás, isso é uma coisa que muita gente falava. Onde que tu tá agora? Eu tô coordenando as PICs. Oxe, mas na secretaria tem um setor só para fazer PICs? Aí eu falei, não, as práticas integrativas e complementares. Então tá. É isso. E as PICs, né, elas são uma prática de assistência, e é importante a gente destacar, que ela atua tanto na parte da prevenção, quanto no tratamento, e auxiliando ali no processo de cura também, né? E uma coisa que até o nome já coloca, né? Ela vê o indivíduo, a pessoa, não com partes isoladas, mas um todo, né? De um indivíduo de uma forma integral. Poderiam nos dizer o que são as práticas integrativas, né? E quais que são os benefícios que essas práticas, né? Que essas terapias, elas têm pra gente? Então, as práticas integrativas e complementares, elas são um conjunto de técnicas que busca o equilíbrio das emoções, o equilíbrio da energia, o equilíbrio físico desses pacientes. Então, essas práticas, elas analisam a pessoa como um todo. Então, elas não te veem somente, eu chego com uma dor no braço. Elas não te veem somente como aquela dor no braço. Elas vão te ver como um todo. Qual é o emocional que está por trás disso que está causando a dor no braço? Qual o clima que você está exposto que está causando aquela dor no braço? Então, ela vai te ver como um todo e não somente como, né? Aquele braço, a gente brinca, né? Então eu vou pegar, cortar meu braço, leva o meu braço só, né? O problema é só estar ali. Só estar ali, não precisa... a pessoa como um todo, porque a gente precisa analisar todos esses fatores também que vão estar relacionados
relacionados com adoecimento, né? E quando a gente trabalha ele como um todo, a gente pensa também em prevenção, e não somente em tratar sintomas, né? Mas prevenir também. Então, por isso que cada vez mais está crescendo essas práticas, porque justamente se busca esse equilíbrio, e não só tratar sintomas. Acho que o Tarcísio também pode estar contribuindo um pouquinho mais, né, para Tarcísio? A minha formação, né, aqui na FURB, ele foi já um currículo voltado para a saúde coletiva, né? Então, a gente já buscava lá, né, em 2004, quando eu entrei na faculdade, os professores tentavam frisar muito isso de não fragmentar o ser humano. Só que quando a gente vai para a prática, a gente vê que realmente ainda a gente tem um modelo muito voltado, né, médico-cêntrico, né, muito voltado para a figura do médico na saúde e mecanicista, né, que separa mesmo o ser humano em partes, né. E a Carol falou muito bem quando ela disse que as práticas, elas procuram ver esse todo, inclusive o ambiente que a pessoa está envolvida, a própria questão energética. Eu tive uma definição de PIX que, por incrível que pareça, foi uma situação até engraçada, porque foi o seguinte: a gente estava fazendo um trabalho de divulgação de um serviço, né, do SAD, onde a gente tinha uma acupunturista, uma fisioacupunturista e uma técnica de enfermagem reikiana que estavam tratando pacientes pós-Covid, muito antes da implementação do CRI, por exemplo. Elas tiveram essa visão de fazer o atendimento com as práticas em pacientes pós-Covid, e elas, sim, não foi um estudo científico, tá? Mas na prática elas viram que os pacientes que elas tratavam com reiki e acupuntura recuperavam muito mais rápido do que os pacientes que elas não tratavam. Então, essa questão energética, de regulação energética, também as práticas vêm, né? Mas eu perdi o fio da meada aqui, que eu queria... Acontece. Tratar o paciente. Eu tive Covid 2 vezes, tá? Então minha memória tá... Tem um episódio nosso falando sobre isso, assista. Vou assistir então. Estava falando do paciente, o equilíbrio como um todo. Então, as práticas, elas visualizam isso. E aí foi a questão da situação engraçada. Então, assim, as meninas estavam dando entrevista para uma emissora de TV e tinha uma segunda emissora esperando. E a gente tinha a Carol, antes de a gente começar o curso de pós-graduação, a Carol falou, como estava demorando um pouco para fechar a turma, a Carol falou: gente, eu vou dar o curso de aurículo para vocês não ficarem, né, no marasmo, né, para até o pessoal animar um pouco. E a gente tinha tido aula naquele final de semana de aurículo prática, então eu tava com as orelhas cheias de adesivos, né. E aí senta do meu lado o cinegrafista da outra emissora que tava aguardando, daí ele falou assim: o que é isso que tu tem na orelha? Eu falei: isso são sementes de mostarda, é auriculoterapia. O que é isso? Eu falei: é uma técnica, né, de regulação energética por um microsistema energético que a gente tem na orelha, que trata pontos, né, que são relacionados a... Fiz uma explicação básica para ele. Daí ele falou assim: olha, rapaz, tu sabe que a prova viva que o nosso corpo é energia é o nosso coração? Daí eu olhei para ele e falei: oxe, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou: porque o nosso coração bate por impulso elétrico. Eu falei: cara, que explicação sensacional. Eu falei: tu é adepto das práticas? Ele falou: não acredito nisso. Então, assim, o cara me deu uma definição sensacional do que são as práticas, porque assim, se você for analisar... Até poética. Se você for ver as práticas, né, todas elas falam muito dessa questão energética, né? O reiki fala disso, a acupuntura fala disso, né? Todas as técnicas que estão dentro da MTC, da medicina tradicional, falam da questão energética, né? Então, a melhor definição que eu tive de que a gente é energia veio com uma negação depois, dizendo que o negócio não funciona. Mas assim, voltando à questão da fragmentação, né? Na nossa formação, a gente já tá, né? Vocês estão no mestrado de saúde coletiva, vocês sabem que a gente tenta trabalhar o ser humano como um todo, mas que quando a gente chega na prática, o modelo de saúde que a gente tem ainda vigente, ele influencia a nossa prática. Se a gente disser que não, a gente tá mentindo, né? E a gente tá sendo hipócrita. Então, as PICs, ela faz a gente ter uma outra visão mesmo. Essa visão do integral, porque muitas vezes tu nem vai tratar uma doença, tu vai atuar ali para evitar que a pessoa venha a ficar doente. Eu gosto muito do reiki, né? Eu não sou reikiano porque eu só fiz um nível de reiki, então eu não posso aplicar ainda o reiki, mas o reiki, ele só quem fez uma sessão de reiki... Sim, meu Deus, não tem, sabe? É surpreendente. A própria... As técnicas que a gente está aprendendo na pós-graduação em acupuntura, né? A auriculoterapia,
né? Ontem a gente teve uma situação, né? Eu vou falar aqui, a gente tem alguns projetos, a Carol, assim, a Carol, ela é hoje pra mim uma peça-chave nas Pix em Blumenau, tá? Tô aqui puxando uma sardinha pra ela, mas é verdade, tá? A Carol, assim, é uma pessoa que eu acho que eu tô ainda nessa função por causa dela. Depois eu vou ter uma notícia aí, uma novidade aí, que a Carol tem uma boa parcela de contribuição nessa novidade. E a gente fez um projeto de qualificação que a Carol nos qualificou para sermos multiplicadores de auriculoterapia na rede. E ontem a gente foi numa unidade, porque durante o curso surgiu essa ideia de a gente fazer prática. Fazer na prática com o acompanhamento da Carol, porque a Carol tem muita experiência, né? Experiência da China. Carol, brincadeira. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Não, a Carol tem uma experiência gigante em auriculoterapia. E aí as meninas falaram, mas não dava pra gente fazer tipo um estágio nas unidades e tal. E a gente foi ontem. A primeira usuária que entrou, a primeira coisa que ela falou pra Cris, ela falou assim, Cris, pensei que tu não ia mais me chamar, porque minha coluna melhorou, eu não tô mais sentindo dor. Eu tô até dormindo melhor. Com uma sessão de auriculoterapia. Muita gente vai falar, mas é placebo, o placebo também funciona. Sim, o placebo funciona. Mas a segunda menina que a gente atendeu, ela tava com uma dor de cabeça, uma dor na cervical, ela tava sentada, ela tava assim. Aí tem uma técnica da acupuntura e da auriculoterapia que a gente chama de sangria. A gente faz uma sangria, né, na orelha para aliviar dores, aliviar sintomas e tal. E aí a Carol falou, vamos fazer uma sangria, né? E a gente começou no lado mais afetado. Então ela tava assim. Quando terminou a sangria, ela tava assim. Mas eu também posso dizer que a Prof. Carol, eu já pedi socorro para ela, porque a primeira vez que ela fez aurículo em mim, mudou minha vida. Eu posso dizer que já na hora eu já senti a diferença. É incrível. E assim, vocês já citaram várias práticas, né? Eu sei que o SUS, ele tem 29 práticas, né? São 29 práticas. Em Blumenau, na gestão, quais que são, né? Para o pessoal conhecer. Então, hoje, efetivamente, tá? Porque assim, o que o gestor, né, das PICs, o que o grupo técnico do Estado, eu faço parte também do grupo técnico do Estado, o grupo condutor, né, que é ligado à Secretaria do Estado, a gente considera a oferta de PICs uma oferta contínua. Então, por exemplo, assim, se eu te atendo agora numa consulta de enfermagem e eu vejo que tu tá precisando de repente de uma massagem, porque eu tenho eu esqueci de falar isso, eu também tenho uma formação, não sou massoterapeuta, mas tenho vários cursos de massagem, né? Aí eu falo pra ti, vamos fazer uma liberação miofascial aqui, vamos tentar liberar um pouco, vamos tentar aliviar a sua tensão, ver se melhora a sua dor. Isso não é uma oferta de PICs, porque eu tô te ofertando uma coisa esporádica, pontual. Se eu tiver uma agenda na minha unidade de oferta, né, de massagem, de reiki, de aurículo, de acupuntura, isso é uma oferta contínua. Então, o Ministério considera uma unidade ofertante de PICs que tem uma agenda contínua. Certo. Mesmo que seja uma vez por mês, tá? Tu tem um grupo de meditação uma vez por mês. É uma oferta contínua. É um plano terapêutico para aquilo ali, né? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho já do histórico, talvez eu vou estar me antecipando aqui nas tuas perguntas, mas como tu falou que a gente pode... Não, por favor. Inclusive, eu até ia comentar, né, que você disse assim, algumas pessoas desacreditam, né, do poder mesmo das práticas, mas a gente tem, inclusive, uma política, né, então assim, vê a importância, então o Ministério da Saúde, a gente tem uma política, então implanta essa política para subsidiar a importância e realmente os resultados efetivos dessas práticas. E aí, já puxando para você falar do histórico, você como coordenador aqui em Blumenau, já poderia inclusive falar como foi esse processo de elaboração, né, desse projeto de lei aqui, qual a importância que ele tem, vamos direcionar mais para Blumenau, né, o diferencial. Tá. A gente teve a implantação da coordenação da política, porque assim, são coisas diferentes, né? Tu implantar a coordenação da política e tu implantar a política são duas coisas diferentes. A implantação da política aconteceu em 2017 e aqui até preciso fazer uma menção, né? Que a coordenadora da política no início era a psicóloga Etna, né? Ela fez um trabalho sensacional, inclusive fez um trabalho sensacional em parceria com a FURB aqui, porque ela fez um curso de PICs, né, Carol? A Carol acabou dando a parte de aurículo lá também. Foi um curso muito bom, tá? Foi um curso muito bom. O professor Guedes estava, a professora Carla da Medicina, que eu acho que é o Caio, a Carol, né? A Morgana acho que também estava, né?
Não, acho que a Morgana ainda não. Mas enfim, o curso foi em parceria com o projeto, né, de Pix que tinha aqui na FURB, que era um outro projeto diferente da Carol, né, o da Carol Toque Terapêutico. Acho que a Carol vai falar sobre isso depois. Eu fico me atravessando. Mas foi um curso muito bom. A Etna, ela trabalhou assim muito focada na capacitação, porque assim, ó, se você analisar as Pix, embora o grande desafio das PIX seja tu criar subsídio financeiro para mantê-las no município, elas são práticas baratas, né? São muitas práticas, são manuais, que tu precisa no máximo, às vezes, de um óleo para fazer uma massagem, um óleo para fazer um aroma. Então, assim, não é caro você ofertar a prática para o cidadão. Mas como não tem financiamento, isso acaba sendo um dificultador dessa implantação. E a Etna fez um trabalho sensacional no que diz respeito à capacitação. Né? Ela fez esse primeiro curso, ela teve uma conferência municipal, onde surgiram várias... uma conferência municipal só das práticas integrativas, tá? Surgiram várias propostas de implantação e ela começou a fazer essa implantação em algumas unidades. Só que no meio desse caminho, né, que estava indo assim, pelo cenário que a gente tinha muito bem, né? Quando eu assumi a política, pra você ter uma ideia, tinham 32 unidades que ofertavam alguma prática de forma contínua no município. Antes da pandemia. Eu assumi em junho do ano passado, essas práticas já estavam suspensas por mais ou menos um ano, né? Foram suspensas as consultas eletivas por conta da pandemia, né? E isso acabou atrapalhando significativamente. Então, assim, ó, efetivamente hoje a gente tem uma unidade de saúde, que é onde a Etna trabalha, que oferta algumas práticas, né? Um grupo de meditação que a Etna tem já há muito tempo lá. Eles têm uma horta medicinal também nessa unidade. A gente tem mais 2 hortas medicinais que ainda estão funcionando, né? O professor Guedes está ajudando no suporte dessas hortas medicinais. E algumas ações individuais, mas que não são contínuas. Então, alguns profissionais que ofertam. E, efetivamente, a gente conseguiu implantar 2 projetos, que é a acupuntura, né? A gente tem hoje o procedimento de acupuntura disponível para a rede de atenção básica. Ele é um procedimento regulado, né? Qualquer profissional de nível superior pode encaminhar, desde que conheça a técnica, saiba dos benefícios da técnica, né? E saiba se essa pessoa tem uma indicação para o procedimento. E a gente tem um segundo projeto que foi desenvolvido, que havia uma especialidade de odontologia, DTM, né? Uma profissional que atendia a DTM para o pessoal que está nos acompanhando, é o bruxismo, né? O apertamento ali, sofro disso muito. E aí a gente, quando eu conheci o trabalho da Glenda, eu já logo ofereci, né? E ela falou, nossa, e aí a gente fez um projeto de Pix com o DTM, onde a gente tem uma dentista que faz acupuntura e uma dentista que faz práticas com Ayurveda, tá? Massagem, algumas prescrições. A Ayurveda é uma medicina também, né? Ela não é a gente não pode nem falar que seja só uma prática, ela é uma medicina inteira, né? Assim como a medicina tradicional chinesa é uma medicina inteira, né? E a gente tem esse projeto. Então, efetivamente, a gente tem isso, né? Mas a gente vai ter mais coisas. Mas o interessante é que por ela ter um custo tão muito mais baixo, né, do que uma medicação, e os benefícios que trazem muito superior, né? Sim. Claro que o tratamento, né, pode ser conciliado, né, com a medicação, né, e com o médico, mas os benefícios que trazem é muito maior do que fosse só a medicação, muito, tá, Carol? né? Por favor, mas é ótimo, Tarcísio. Você vem do peixe. É que assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente não tá vendendo aqui uma verdade, que você vai fazer uma sessão de reiki, você vai se curar de tudo. Ela é uma prática complementar. Até porque, se você for analisar, o medicamento também é uma coisa que complementa o tratamento. Exato. Não é só ele que resolve. Eu tenho uma disfunção na coluna que me causa uma dor muito grande, o médico vai me prescrever um remédio, vai me prescrever uma fisioterapia, vai prescrever uma mudança de hábitos. Então, assim, no tratamento convencional tem várias coisas que são complementares também, inclusive o próprio medicamento, né? Mas o que a gente vê depois que eu entrei, né? Tem gente que fala que eu caí de paraquedas nessa coisa. Eu não caí de paraquedas porque eu já tinha formação, já tinha feito curso, tá? Mas depois que eu entrei mais a fundo, que a gente começa a estudar, a gente começa a ver iniciativas. Por exemplo, a gente tem uma farmácia viva. A farmácia viva não é uma Pix, né? Que isso é bom já deixar claro. A farmácia viva é um serviço de atenção farmacêutica e é um projeto do Ministério da Saúde. Mas a farmácia viva, ela é abastecida por uma Pix, que são as hortas medicinais. Então a gente tem, por exemplo, uma farmácia viva em São Bento, que ela é modelo pro Brasil, né? Quero mandar um abraço aqui pra Ana. A gente brinca no grupo condutor. Beijo, que a Ana é sensacional, farmacêutica. A gente fala que ela é a nossa popstar, né? Porque ela já apareceu em um monte de programa de TV. Mas realmente o trabalho que eles fazem lá com a farmácia viva em São Bento
Bento, e as hortas medicinais, eles transformaram a horta medicinal numa coisa de interesse público. Porque eles fizeram um projeto de lei onde as pessoas do município que têm casas ribeirinhas à beira do rio têm a obrigação de fazer o reflorestamento ali da mata ciliar. E se elas usarem plantar as plantas das hortas medicinais que são usadas lá para beneficiamento da farmácia viva, elas ganham subsídio no IPTU, desconto. Tá? Então, assim, é um negócio que envolveu toda a comunidade em volta de uma prática integrativa que é as hortas medicinais, que acabam sustentando o serviço de assistência farmacêutica. E que, assim, eu não vou falar aqui números, porque realmente eu não tenho esses números, mas, assim, diminuiu consideravelmente o gasto com medicações analgésicas, o omeprazol, né? A Ana é apaixonada pela espinheira santa, né? Quem conhece espinheira santa, o pessoal aí de casa já deve ter usado espinheira santa alguma vez para problema do estômago. A Ana é apaixonada pela espinheira santa. Então, assim, que custo que teve, né, para implantar esse serviço? Teve um custo financeiro? Teve, mas agora olha o retorno todo que está tendo, com né? certeza. E é muito importante destacar tanta parte, como o nome das práticas já coloca, né? É complementar. Então, é bem isso, eu acho que é importante a gente bater bem nessa tecla, que ninguém tá dizendo assim, você vai parar de tomar sua medicação e vai fazer essa prática aqui que vai resolver. Ela vai complementar a medicina que a gente já conhece, né, os tratamentos convencionais, que também sozinho tem suas fragilidades, né? E com respeito a custo, isso é uma coisa também que quando a gente pensa no nível macro de sistema de saúde mesmo, de serviço de saúde, é algo que realmente quem está na gestão tem que levar muito em consideração, né? Financiamento. Então, pensa bem, temos os benefícios, né? A um custo que é acessível. Porque se a gente for pensar, por exemplo, hoje no Brasil, cada vez mais as doenças crônicas, elas têm aumentado, a prevalência está aí. A condição pós-Covid é uma também. Condição pós-Covid é uma, né, que vem carregada ali de sinais e sintomas que a pessoa fica convivendo com aquilo por um tempo, mas causa desconforto, obviamente. E o uso de medicamento, porque para tudo há uma medicação e tudo mais. E eu percebo que às vezes as pessoas elas estão deixando mais porque não tem tanta satisfação, às vezes, no tratamento convencional. É medicação, mas não tem uma outra coisa que eu posso complementar ali. E pensando nisso, pode falar sua surpresa agora, que eu já sei, né? O que é que nos aguarda aqui para Blumenau? Então, gente, isso aí é notícia... Quente. Quente, saiu do forno. Adoro! Praticamente saiu do forno anteontem, né? A gente teve agora, na verdade, sim, isso já era uma proposta já da coordenadora anterior, né? Mas voltando a falar da questão de custo, benefício e tal, é difícil. Só que a gente tem um movimento em Santa Catarina. Santa Catarina, na verdade, ele é um expoente para o governo federal, né? No tangente às PICs. A gente tem várias... Assim, o exemplo maior das PICs, de como as PICs estão mudando o sistema de saúde de Santa Catarina, a gente teve agora esse ano aqui em Blumenau o COSEMES, né, que é o congresso estadual das Secretarias Municipais de Saúde, onde são apresentados vários trabalhos, né, de várias iniciativas, né, da atenção básica, atenção secundária, enfim. Dos 5 trabalhos que ganharam prêmios, que foram os melhores colocados, dos 4 primeiros, o primeiro, o segundo e o quarto eram de PICs. Uau. O primeiro lugar foi o projeto de implantação de um centro de PICs em Ibirama. Então, veja bem, assim, o trabalho que eles fizeram foi tão bom para implantar esse centro que ganhou o primeiro lugar. A gente teve recentemente, né, o Dr. Marcelo assumiu a Secretaria de Saúde de volta, ele teve, né, ele foi secretário de saúde há muito tempo atrás, voltou, chamou a gente para conversar. Eu coloquei para ele qual que eram, né, as atividades que a gente estava tentando desenvolver. A gente tem uma situação ainda que depois a gente pode falar, que é a questão da prática, né, para o servidor público, porque a gente tem um dificultador. Se tu quiser tocar nesse assunto depois, a gente fala sobre isso. Então a gente tem tá trabalhando na aprovação de um projeto de lei que vai implantar a política no município,
que é diferente de implantar a coordenação, aquilo que eu falei no começo, né? E o Dr. Marcelo, ele foi muito aberto já desde o começo, da primeira conversa que a gente teve, né? Ele falou, olha, eu vou estudar sobre isso, quero ver, né? E ele teve conversando com alguns gestores aqui da Redondeza, né? A gente tem Gaspar foi um dos municípios que ganhou Farmácia Viva há 2 anos atrás, tem um programa do Ministério que dá um subsídio financeiro para a criação desse serviço. A gente tem um centro de PIX em Itajaí, a gente esteve lá conhecendo o trabalho do Cristiano, também um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Tem centro de PIX em Balneário, a gente tem as PIX muito fortes em São Bento, no sul do estado é muito forte. E aí, ele, avaliando essa situação, ele me chamou e falou, Tarcísio, vamos criar um centro de PIX aqui em Blumenau. Né? E aí, a gente montou um projeto, a Carol é parceira, ela, na verdade, assim, muitas das coisas aí que estão dentro desse projeto, né, que está nascendo agora, né, foram graças a Carol, principalmente porque a gente vai ter um diferencial nesse centro que eu não conheço. Se existe alguma iniciativa dentro do SUS, né, de serviço assistencial, com essa cara que a gente quer implantar aqui em Blumenau, eu não conheço. Pode ser que exista e eu esteja sendo injusto aqui. Mas ele vai ser um centro interdisciplinar de atenção e formação em práticas integrativas. Importante. Entendeu? Então, o servidor, porque a gente tem uma dificuldade na contratação de serviço, né? Dificilmente a gente vai conseguir contratar um reikiano ou contratar alguém que trabalhe com geoterapia ou florais, né? Para trabalhar especificamente com isso. Então, a gente, dentro da gestão pública dos recursos de saúde, a gente trabalha com a capacitação do servidor, que já possa ofertar aquela prática. Então, esse centro, além de atender a comunidade, ele vai atender também os servidores que buscam a capacitação, fazer o curso ou fazer mesmo uma reciclagem, né? E aí a FURB vai ser parceira indispensável nisso. A Carol vai ser, né, a madrinha do centro. Então, assim, essa notícia, eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas esse spoiler, meu Deus, não sei se eu podia, tá? Mas assim, eu tô tão contente que eu não me aguento, né? E a gente vai ter muito em breve. Agora a gente já tá começando com o planejamento de local, né? Para receber esses profissionais, né? A gente vai ter, não tem como a gente colocar todas as práticas, são 29 práticas, né? Por exemplo, uma das práticas é termalismo social. A gente não tem nenhum lugar aqui para fazer termalismo social no Blumenau. Mas a gente escolheu um grupo de pessoas que a gente vai estar podendo ofertar uma quantidade significativa de práticas lá no centro, inclusive para qualificar servidores da rede. Tem mais o advento do toque terapêutico da Carol, que vão entrar também com as práticas e com a capacitação. Então, assim, eu tenho certeza que é um negócio que vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Já estamos aqui ansiosos, né? Já preciso de uma acupuntura, não, a aurícula aqui para controlar a ansiedade. Isso mesmo, e já tem que marcar já daqui uns 2 anos, que esse programa não pode acabar, que eu achei sensacional, pra gente vir falar dos resultados do centro, tá? Ótimo. Aí, mas isso vai ser mais difícil de agendar, tá? A gente vai estar muito assim, uma demanda. A gente vai estar famoso. Né? A gente vai estar famoso. Com certeza. Mas eu também queria aproveitar, porque assim, foi muito importante essa parceria com o Tarcísio. Eu também sou muito grata, porque ele está realizando um sonho meu e do Caio, que era o sonho de poder formar os servidores, de poder também atuar na prefeitura, de poder trazer esse benefício também para a população, porque de forma indireta a população vai ser beneficiada quando você capacita os servidores. Sim. E algo que que é o papel da universidade, é esse, né? Levar a formação para a comunidade, levar a formação para os servidores, e dessa forma a gente consegue melhorar a saúde da população. Então, assim, o Tarcísio, né? Para mim também é uma honra, nossa, um prazer trabalhar contigo, você está realizando um sonho nosso, então acho que é importante também a gente estar aqui podendo, né, dizer tudo isso, porque era algo que muito tempo a gente buscava. Nós iniciamos com a Aetna, nós somos muito gratos também à Aetna, e aí algumas coisas depois veio o Covid, acabaram mudando, e aí o Tarcísio assumiu. Quando ele assumiu as coisas, né, Tarcísio, nós conseguimos retomar. Demorou um pouquinho para acontecer, mas... Não, mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Essa questão da capacitação, eu tenho que falar que, de verdade, assim, que realmente a Carol, desde a primeira conversa que eu tive com ela falava, eu tenho um projeto de extensão aqui que eu quero dar capacitação para o servidor poder, para a gente disseminar as PICs.
né? Porque, como eu falei para vocês, assim, na verdade, assim, não vou dizer que não custa nada. Custa, porque, assim, a agulha de acupuntura tem custo, a semente tem custo, você compra um óleo essencial todo mundo sabe que não é barato, né? Mas, assim, é como eu digo, se você for comparar o orçamento, por exemplo, eu fiz um orçamento para insumos das Pix aí, que vão ser insumo para 2 anos, sabe? Não, acho que não deu 60 mil reais. Sabe? Não vai ser isso não vai ser tudo comprado de uma vez só também, né? Vai ser a partir do momento que for licitado, tu vai comprando conforme a demanda que vai aparecendo, né? Tem um custo, sim, mas assim, é como eu falo, se você compara, por exemplo, assim, uma sessão de reiki, né? Quanto que custa para o município uma sessão de reiki? Custou o tempo daquele servidor sair para ser capacitado. Porque é uma sessão de reiki, claro que você coloca um aroma ali para auxiliar, você acaba colocando uma musiquinha ambiente, né? Mas, basicamente, você vai usar uma sala da unidade que já existe. Você não vai precisar construir uma sala para fazer o reiki, sabe? Você vai usar uma sala que seja, né, num lugar da unidade um pouco mais separado da recepção, para não ter tanto barulho e tal. É isso que vai ser o gasto. É o gasto da formação. Várias práticas têm isso. Né, de ser o custo da meditação, por exemplo. Qual o custo de um grupo de meditação? A gente teve que comprar um tapetinho, mas comprou uma vez. Né? Quanto tempo que você vai usar? São alguns bens que são mais duráveis, né? Sim. E isso a Carol eu sempre... Eu às vezes eu não dou muito crédito ao que eu faço, mas pelo menos eu não deixo de dar crédito a quem merece, né? Eu às vezes acho que o que eu tô fazendo não foi eu que fiz, e às vezes eu até menosprezo um pouco a Carol ontem falou assim, Tarcísio, tu vende muito bem o teu pão. E aí eu falo, que é isso, não sei o quê. Mas eu, pelo menos eu não tenho o defeito, eu posso ter o defeito de não valorizar, mas eu não tenho o defeito de não valorizar quem merece. Então a Carol desde o começo, assim, ela sempre falou nisso, Tarcísio, a gente precisa arranjar um jeito de capacitar o servidor. A gente queria ir nas unidades, atender o servidor. Olha a visão que ela tem. Que, aliás, isso é uma coisa que a gente também tem a preocupação do centro, dentro desse projeto, a gente quer ter uma forma de acolher o servidor, não no serviço, né? Porque ficaria estranho, né? A gente tem uma demanda aqui, uma fila de espera para ser atendido, e de repente vem alguém e passa na frente. Não. Mas fazer trabalhos para que a gente possa ter serviços de atenção ao servidor, de uma agenda itinerante, não sei como que a gente vai fazer isso, também, sabe? A gente esquece que ele também é uma pessoa, né? Ele também tá ali. Muitas vezes sobrecarregado. Né? Lógico, a gente vai pensar assim, quem trabalha no sistema, a gente sabe como que são as questões das demandas, né? E é muito importante a gente frisar sempre, e é o que a gente procura trazer aqui no podcast, as parcerias que a FURB tem, né? Com os serviços de saúde, os vários setores que a gente tem no município. Isso é muito importante. E aí, vocês tinham até comentado que tem alguns projetos na FURB, né? Tem, nós temos o toque terapêutico com o professor Caio, né, que já há um bom tempo faz atendimento com floral, com reiki, com aurículo, com aromaterapia para a comunidade. E o Pix na escola, né, que é esse que eu estou em parceria com o Tarcísio para fazer a formação, a capacitação dos servidores e os atendimentos, né, a esses servidores também. Muito interessante. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês hoje. Já passa rápido. Meu Deus! Aqui quando o pessoal chega e pensa, quanto tempo? 30 minutos. Não vou ter o que falar. Se você vai. Você vai ter. Nossa, já acabou. Nossa, Tarcísio, não. Eu também fiquei triste agora. Mas eu quero que vocês venham, né? Nossa, tinha tanta coisa pra contar. Também, né, Carol, da pós aí que a gente tá... sim. Vamos marcar um segundo. Vamos marcar parte 2. A parte 2, né? Então. Pix parte 2. Porque eu acho que é importante também a gente falar uma outra questão, que é a questão também da pesquisa, da publicação. Porque tem uma carência muito grande, o Tarcísio falou também, foi fantástico. Tem resultados maravilhosos com servidores, com pacientes do SUS e não se divulga. Isso é importante. Daí entra também a questão da pesquisa ali andando junto, né? Sabe? Essa divulgação, a pesquisa. Então, isso a gente sente muita falta, porque muitas pessoas questionam, não tem embasamento científico. Claro que tem, não tem artigo, tem um monte de coisa publicada. Tem muito artigo, lógico, algumas áreas são mais carentes e necessitam mais publicações. Mas tem isso, é algo que a gente também vai buscar lá, não só, né, capacitar, atender, mas também conseguir fazer a pesquisa e divulgar esse material em congresso, divulgar em revistas, em artigos, em novos podcasts, né? Que eu acho que
isso também, porque às vezes a população tem essa carência de informação. Com certeza. Pix é depósito bancário. Não, então, se eles têm, né, eles precisam às vezes conhecer um pouquinho mais também o que são essas práticas. Até para ter aderência, assim, ao tratamento, né? Sim, a gente com certeza. só faz algo da partir do momento que você entende o porquê você está Sim, fazendo, claro. entende os benefícios, como que funciona. Porque é bem aquilo que falou. Não é ir uma vez, lógico, pode ser que você vai e veja já resultado, sim, mas o que a gente quer é que essa pessoa ela siga ali o plano terapêutico, Sim. né? Siga o tratamento. E às vezes as pessoas esquecem um pouco isso. Vai uma vez, não vi diferença. Não, mas foi ela isso. Ela sente o sente, benefício. Na primeira sessão, já, né? sai de lá deslumbrada. Sim, muda a vida delas. E é um caminho sem volta, a gente brinca, né? Fez Porque, e já fica. você faz uma, é um caminho sem volta. Aí é outra, é a mesma Vai coisa na faltar formação. vaga. Você aprende uma quando É. o bichinho da No Pix te ambulatório. pica, não tem volta. Não tem volta. Aí você vai... Geralmente quem faz uma prática não faz só uma, faz várias. Que legal, que legal. Realmente... Agora eu já fiquei ansiosa de novo Olha. pra experimentar. Aí eu achei que era um novo podcast pra gente contar mais novidades, né? Já vamos marcar. Vamos estabelecer uma meta, então, de 2 bilhões de likes, a gente volta. 2 bilhões e 400 milhões de likes nesse vídeo, a gente vai voltar aqui, pessoal. Então, Apoiado. Ó, clica quem aí quiser, no... deixa já as perguntinhas pro próximo podcast. Aí a gente já Exato, pode exato. contar um Experiências também, né? Se você Sim. já fez alguma prática integrativa, né? Aqui em Blumenau também, principalmente, coloca o comentário do que achou, porque são experiências, a gente aprende muito com a experiência, né? Então, vocês falando, primeira vez, eu já pensei assim, não, então, né, vou Sim. já marcar a minha sessão também. E vai ser bem-vinda, viu? Ai, muito obrigada! E a gente agradece muito, né, a presença de vocês. Vamos marcar o segundo episódio, tá? Pode deixar. Agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês terem vindo aqui, né? Sei que a agenda é apertada, mas realmente foi uma conversa muito edificante, muito cheia de informação e acredito que vai trazer muita orientação para quem tá em casa, para quem tá nos assistindo, tá bom? Obrigado a vocês, Tá bom, né? obrigada. Ficamos por aqui com mais um podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado. Lembrando que a cada 15 dias temos episódio novo. Fique atento. Enquanto você espera, por favor, nos siga nas nossas redes sociais. @ppgscfurb. Até mais! Até.